Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ético. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem solo. Seguimos aí a nossa saga aí de viagens solos, né? Essa semana tivemos mais alguns imprevistos, mas graças a Deus continuamos aqui firme e forte. Ele vem nos capacitando para conduzir aqui a nave, mesmo que sozinhos, né? Não, lógico que nós nunca estamos sozinhos, né? Ele está sempre no controle de tudo, então a gente só faz seguir os planos do Senhor. Então, sejam muito bem-vindos. Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem, nos ajudem aí a alcançar mais passageiros, mais tripulantes, né? E que essa viagem trabalhista, né, alcance grandes distâncias, né? Queria aproveitar também para agradecer aí duas tripulantes da nave Éticos, a Regina e a Roseabra, né, que estão sempre comentando aí os nossos devocionais. Se você ainda não assistiu ainda os nossos devocionais, todos os dias às 6 da manhã, temos uma breve viagem aí de 1 minutinho aí nos shorts do YouTube, né, com um devocional aí para iniciarmos o dia aí na palavra, né? Então, entra lá também, aproveite o momento aí para criar este hábito, né, de dedicar um momento do seu dia, né, para estar conectado com o Senhor, né? E vamos iniciar aí a nossa viagem trabalhista, né? Por que uma viagem trabalhista? Muito tem se falado aí por esses dias, né, da questão da escala 6x1. E da onde vem essa escala 6x1? Né? O que está por trás da escala 6x1? Né? Por que esse assunto vem sido falado, né, agora? Né? Qual o objetivo dessa discussão? Né? E para a gente esclarecer aí tudo que está por trás desse assunto, né, nós vamos, lógico, recorrer ao nosso manual, né, aonde tem, né, tudo que a gente segue aí, né, da vida, né, para a vida, né, nosso manual da vida, a Bíblia. Então, o que que a Bíblia diz sobre o trabalho, né? Quem foi o primeiro trabalhador? Da onde surgiu o trabalho, né, as relações trabalhistas? A gente vai aí também fazer uma viagem aí histórica, né, para entender, né, essas relações aí e para onde caminhamos com todo esse trabalho. Então vamos lá, quem foi o primeiro trabalhador da Bíblia? Então, se a gente for olhar aqui, lá no início, né, a gente sempre, né, quando fala do surgimento de alguma coisa, a gente vai direto lá para Gênesis, né? E lá em Gênesis, né, no capítulo 1, a gente tem a descrição aí de uma semana de trabalho, né? Quem foi o grande trabalhador? Deus, né? E no sétimo dia, no Gênesis capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, como podemos ver aí, nosso Criador foi o nosso exemplo, né, inicial aí de trabalho, né, de criação, como nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, né? Nós também temos essa qualidade de criativa, né, de criar, né? Tanto que não, a humanidade evoluiu tanto, né, por conta dessa capacidade criativa do homem. E o próprio Deus, né, com todo o seu poder, né, ele trabalhou 6 dias e no sétimo dia ele descansou. É bem, né, semelhante à escala que nós estamos, que tem sido discutida aí, né? Por que será? Então, aí já se estabelece uma relação, né, da gente com o trabalho, né? Porque a partir daí, né, Deus demandou, né, uma função para o homem, né? Então ele criou Adão com qual função? De zelar pela criação. Então, na verdade, né, ali, né, no paraíso não existia assim exatamente uma norma, né, de que
quando Adão deveria trabalhar ou não, mas o papel dele ali era zelar pela criação, né, cuidar do jardim e, né, desfrutar do que tinha ali, né? A única restrição que ele tinha era comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E através disso, né, nós chegamos aí a uma nova etapa da relação, né, da nossa relação com o trabalho, que está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, que diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aqui, Deus né, diretamente amaldiçoa, né, o homem com o trabalho, né? Mas será que realmente o trabalho é uma maldição? Né? A gente deve levar o trabalho com esse olhar, né, de maldição? Mas se a gente for ver, né, diretamente, né, na Escritura, nós fomos fadados, né, a trabalhar, né, a receber, né, o nosso alimento, né, através do suor do nosso trabalho. E a partir daí, né, foi, né, se instituído aí a nossa relação direta com o trabalho. Então, inicialmente, o homem trabalhava para o seu próprio sustento. Então, né, a evolução aí, a partir de Adão e Eva, né, foram se levando, né, dessa forma. Cada um trabalhava para o seu próprio sustento, né? Até surgiu nesse período aí, né, inicial aí, da formação da civilização, a relação também entre senhor e escravo, né? Então, não me lembro muito bem como surgiu isso, mas a relação, né, como surgiu o primeiro escravo. Entende-se que a pessoa, ao gerar uma dívida, né, que ela não conseguia pagar, ela acabava se tornando escrava da outra. E a partir disso foi se gerando, né, escravos. O escravo, né, foi formando a sua família, foi formando, né, outras pessoas foram se endividando, vamos dizer assim, e a forma de quando a pessoa não tinha recursos, né, ela se tornava escrava da outra. E assim foi se crescendo, né, as civilizações e tudo mais, né, formando aí a relação aí que a gente tem até o século XVIII, né, até o século XVIII, né, que havia, século XVII, XVIII, que havia essa relação de escravidão, né, o homem trabalhou sobre esse jugo, né, de ser escravo. Muitos, né, e a hierarquia, né, a gente tinha sempre um domínio político, vamos dizer assim, de reis e imperadores, né? Assim como nós temos, né, o nosso rei dos reis, a sociedade cresceu, né, dessa forma, instituindo-se, né, naquela época o rei era uma autoridade tanto política quanto espiritual, né? Então o sistema, né, que governava, né, a sociedade era esse, né? A gente tinha essa relação, né? E a vida, né, girava em torno dessas relações de governo e trabalho, escravidão e tudo mais, né? Tudo, né, também direcionado pela questão espiritual, né, de você ter o Deus no controle no agir de tudo, né? Então, se por acaso você entende mais de história aí do que eu, né? Não sou um profundo conhecedor da história dessa questão, né? De como surgiu as civilizações as relações, né? De trabalho e escravidão, né? Também deixe um comentário aí, nos ajude aí a elucidar aí, né? E esclarecer como surgiu essa relação, né? De trabalho. E a partir daí, né? Lá na frente, quando o povo de Israel, que era escravo, né, no Egito, foi liberto, né, por Moisés, e ele recebeu
ali de Deus, os mandamentos, né, as leis de Deus, Deus também estabeleceu ali essa relação, né, que está lá em Êxodo, no capítulo 20. E aqui eu não marquei, mas eu vou ler aqui para vocês. O que diz em Êxodo, capítulo 20, que também é retomado lá em Levítico também. Mas eu vou pegar aqui o capítulo 20 no versículo 9. Diz assim: Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas no 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Então, quando Deus estabeleceu lá as leis, né, junto com Moisés ali, né, passou para Moisés as leis, ele também estabeleceu essa relação de que deveríamos trabalhar 6 dias e no 7º dia, né, seria o descanso, seria o dia de adorar ao Senhor, né, de contemplar ao Senhor, né, de se dedicar exclusivamente ao Senhor. E aí, mais uma vez, tomamos, né, essa relação de 6 por 1. Né? Então, trabalhavam-se 6 dias e descansava-se no 7º dia. E naquele tempo, né, a relação, né, de comércio, né, era uma relação de troca. Né? Então, uns plantavam uma coisa, outros plantavam outra. Então, você tinha o seu trabalho para o seu próprio sustento e também para você utilizar, né, da sua mercadoria, aquilo que você produzia, como troca, né, como uma moeda de troca. E aí, uns ajudavam os outros, né, a compor aí, né, todas as necessidades ali da comunidade, vamos dizer assim, né. Então, a partir daí, né, a gente foi se estabelecendo também as relações comerciais e tudo mais, né. Mas, né, e isso foi se levando, né, até né, a vinda de Cristo e tudo mais, aí criou-se o dinheiro, né? Não lembro exatamente quando foi, né, que houve essa transição, né? Até próprio Jesus, né, fala: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E ali, inclusive, a gente tem diversos ensinamentos sobre a nossa relação com o trabalho, né? Que ao decorrer do processo aqui eu vou, né, falando. Mas enfim, até então não se existia uma relação, né, que a gente tem hoje, né, de empresa e empregado, né? Então a relação ali que se tinha era de servo, de escravo. Então na monarquia se tinha, né, o rei, os súditos, os servos, os escravos, né? Então os servos eles trabalhavam, né, para o seu próprio sustento, parte do que eles produziam ia para o rei, né? Em troca disso eles recebiam ali um abrigo, eles estavam ali dentro do governo do rei, então eles tinham proteção, abrigo, né? Então era meio que uma troca. Mas quando chegamos lá na frente, né, no século XVII, né, a monarquia começou a se diluir, né? Começou, né, no século XVIII a Revolução Industrial. Então as relações, né, entre governo, trabalho, né, sociedade foram mudando, né? E com isso a gente foi também, né, tendo que se adaptar a uma nova sociedade, a um crescimento populacional, a questões, né, de saneamento, né, de moradia, né? Então, né, foram se estruturando as cidades, né? Então, nesse período, a relação do homem com o trabalho foi mudando, né? E a gente pode até ver, né, como não falar, né, como falar de trabalho, né, e não falar do clássico, né, filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, né?
que é de 1936, né? Que já faz parte aí, né, de uma segunda revolução industrial. Se eu não me engano, né? A segunda foi no final do século XIX. Vou colocar aqui para a gente ver. Um trecho aqui do trailer, né? Do clássico do Chaplin. Tá meio devagar aqui. Vai passar aqui. Vamos aguardar. Então lá, né? No filme do Chaplin, a gente tem, né, aquela famosa cena, né? Do trabalho em série da fábrica, né? Do excesso de trabalho, né? Que ele vai, né? Da produtividade, né? Então, um negócio que é também, né, que impacta diretamente aí no excesso de trabalho, na questão da produtividade, né, do lucro, né, que está diretamente ligado, né, com questões de cobiça, de ganância, de poder, né, que aí a gente remete, né, a grandes ensinamentos, né, da Bíblia, né, que a gente até chegou a citar, no último vídeo, né, que fala sobre obsessão, né? Onde está onde está o seu tesouro é onde está o seu coração, né? Então, se você tem uma, né, uma relação muito, opa, errei a câmera aqui. Quando você tem uma relação, né, muito direta, né, com o trabalho, você põe a sua prioridade no trabalho, né? Naquela época, né, do Chaplin, era mais uma necessidade, né? Então as pessoas, elas necessitavam trabalhar para conseguir o seu sustento, né? Mas a gente tem que levar em consideração também, né, que a nossa relação, né, de sustento está ligada também diretamente ao Criador, né? Própria palavra diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, quando a gente acaba direcionando o nosso foco, né, para preencher o nosso vazio com coisas do mundo, como trabalho, prazeres, etc., a gente acaba criando essa disfunção na nossa vida. Então, a pessoa acaba se excedendo no trabalho, acaba criando vícios, né? Acaba criando uma série de problemas, né, que o afastam, né, da paz que excede todo entendimento, né, que é a presença do Senhor, é estar na presença do Senhor, confiar em que Ele vai nos dar a provisão, né, assim como Ele dava ao povo, né, o maná, né, diário, né, durante o êxodo, o povo estava no deserto, né, e diariamente Deus dava provisão para eles, né. Então a gente tem que ter essa confiança também, porque o que nos leva, né, ao excesso de trabalho, né, que é um tema que tem, né, sido, né, tema aí de várias notícias, inclusive, né, vou colocar aqui uma notícia, inclusive, que fala da questão, né, que nós estamos chegando aí no fim do ano, e com isso, né, tem um termo que tem sido muito usado, que é o burnout, né, as pessoas que acabam tendo uma carga excessiva de trabalho, né, e acabam tendo problemas, né, de estresse, de depressão, de ansiedade por conta do excesso de trabalho. E o final do ano é um período que também, né, aumenta, né, esse tipo de distúrbio, né, de transtorno, né? Então a matéria diz assim: esgotamento no trabalho, final de ano pode ser um período crítico para desenvolvimento de burnout. E aí a gente vê que não é só uma questão de relação direta com o trabalho. Ah, será que trabalhar 6 dias na semana e descansar só um
causa um esgotamento? Ou será que a junção de tantas atividades, né, que a gente acaba acumulando, né, e a forma como a gente lida com tudo isso, com aquilo que a gente se cobra das relações familiares, dos prazeres, né, do, né, de coisas às vezes que são supérfluas e a gente acaba incluindo na nossa rotina, né, por conta de um crescimento, né, de um progresso que acaba nos levando a consumo de coisas que não são necessárias, né, a hábitos que às vezes não são tão importantes, né, e a gente acaba deixando de lado, né, a verdadeira função que a gente tem, né, como filhos e criaturas, né, de Deus, que é adorá-lo, né, e seguir aquilo que ele pôs, né, de no sétimo dia, né, dedicarmos o dia a ele, né? Nem isso, na verdade, né? Porque lá em Josué ele diz, né, medite na palavra de dia e de noite, né? Então a gente não só tem que dedicar ao trabalho, à família, e há tempo para todas essas coisas, né? Em Provérbios a gente vê Salomão, né, falar disso. É só uma questão da gente entender a prioridade, né? E seguir os ensinamentos do Senhor, né? Então aqui a gente vê, né, a matéria fala que, né, além, né, dessa questão de a gente ter um monte de eventos no final do ano, as pessoas querem se desdobrar aí para fazer uma série de coisas, participar de uma série de eventos, né? E aí as empresas estipulam metas porque o ano está acabando, e aí tem, né, uma série de coisas para cumprir, de prazos e tudo mais. Então, as pessoas acabam se deixando levar por essa rotina e acabam se esquecendo de que elas têm que se dedicar realmente primeiro ao reino. E tudo isso, né, todo esse estresse, toda essa será acrescentado, né? Lá mesmo em Colossenses, né, nós temos aí também a palavra dizendo com relação à motivação do nosso trabalho. Então, quando a gente, né, como que a gente deve lidar com a nossa relação de trabalho, né? Por que a gente trabalha? Qual o nosso propósito? Né? Então, aí a gente já vai para umas questões muito mais complexas, né? De entender, né? Qual a nossa motivação, qual o nosso propósito, por que eu estou trabalhando? Muitas pessoas trabalham por status, muitas pessoas trabalham por dinheiro, né? Enfim, cada um tem a sua, né, motivação. Mas aqui em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então aqui a gente tem uma relação muito clara de como a gente deve exercer o nosso trabalho, independente do que a gente faz, independente do dom que a gente recebeu, ou da direção, ou de onde a gente vai trabalhar. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que honrar e glorificar o nome do Senhor e fazer aquilo como se fosse para o Senhor. Não para a empresa, não para o patrão, não para si próprio, né, para conquistar os próprios desejos, né, mas sim para glorificar o nome do Senhor, para, né, exaltar o nome dele. E a partir disso, ele vai te dar a recompensa. A própria palavra diz: o trabalhador é digno do seu salário, né? E o Senhor jamais vai deixar ninguém desamparado, né? Então a gente tem que entender que essa relação, né, de excesso de trabalho, né, de excesso de preocupação, a gente tem que deixar na mão daquele que está no controle de tudo realmente, né? E aí, né, fazendo todas essas relações, a gente tem também aí outros filmes, né, que falam disso, né? Primeiro, né, com relação à motivação do trabalho, a gente pode, né, falar
do filme Diabo Veste Prada, né, com a Anne Hathaway, né? Então aqui a gente vê que há uma relação, né, de status, né, de você querer estar na melhor empresa, naquele cargo que é mais destacado, mais concorrido, a pessoa que tem, né, que está no auge, né, da sua carreira, que é um exemplo, que conquistou muita coisa, né? E aí a gente acaba vendo no decorrer do filme que aquilo acaba sugando toda a vida da pessoa, né? Que ela é uma ótima profissional, é bem-sucedida, é isso, aquilo, mas para chegar onde ela chegou, para manter tudo isso, ela acaba tendo, né, certos comportamentos que não condizem, né? Que acabam a tornando fria, que acabam a tornando, né, tendo uma relação que não é aquilo que a gente deve realmente agir, né? Como a gente deve realmente agir, né? E aí a gente vai na questão, né? De que vale ganhar o mundo, né? Conquistar o mundo e perder a vida, né? Será que vale a pena a gente dedicar, né? Toda a nossa vida ao trabalho para ter sucesso, para ter status, para ter fama, né? Para ser uma pessoa admirada, né? Qual a nossa motivação, né? Então a gente vê aí, né, que a nossa motivação, não é aquilo que a gente faz, né? Tem que ser para Deus, porque é isso que nos, né? É Ele que nos sustenta, que nos provê, é Ele que está no controle de tudo, né? E aí a gente chega numa outra relação, né? De controle, né? Que é do filme Clique, né? No filme Clique, a gente vê muito bem essa questão, né? Da relação de quem está no controle das nossas vidas, né? Então, é um filme do Adam Sandler, né? Que é muito divertido aí. Então, ele recebe lá um controle, né? Onde ele tem o poder de voltar, avançar, né? E aí, mesmo assim, né? Apesar de ter essa autonomia, né? De ter esse controle da vida dele, ele não consegue estar no controle de tudo, né? Porque tem determinadas situações que ele não consegue evitar, né? Ou controlar, vamos dizer assim. Ele apenas escolhe aquilo que ele quer viver, né? E aquilo que ele não quer, ele passa rápido, né? E chega lá no fim, ele tira as conclusões dele, né? De que valeu, né? Então tudo aquilo que ele não gostava, ele excluía. Então ele só vivia realmente aquilo que era interessante para ele. Então ele colocava no trabalho, né? Um valor que depois ele acabou vendo que não era, né? Exatamente importante, né? Ele acabava relevando, né, as questões familiares e tudo mais e se dedicando apenas ao trabalho, né? E aí a gente, né, entra naquela velha história da questão da idolatria, né, do que você põe em primeiro lugar na sua vida e tudo mais, né? E a gente tem também uma outra questão, né, relacionada ao burnout, que a gente vê que não está também ligada diretamente ao trabalho, mas às escolhas que a gente faz, né? Então essa matéria que eu separei aqui, ela fala da questão do burnout de quem busca relacionamentos em aplicativos. Então as pessoas, elas, como eu falei, sofrem de acordo com aquilo que elas colocam em primeiro lugar. Que elas tentam ocupar o vazio das suas vidas com coisas que não vão preencher, né? E o relacionamento é uma coisa, é uma dessas coisas. Então, nessa matéria aqui a gente vê que os aplicativos, né, eles colocam as pessoas num ciclo vicioso ali de ficar passando a telinha, né, de ficar encontrando ali a pessoa, e a pessoa ela acaba até caindo no engano, por quê? Porque esses aplicativos eles têm
um algoritmo que ele vai mandar para você um perfil de acordo com aquilo que você escolheu. Então, no geral, a maioria das pessoas que o aplicativo vai te indicar são pessoas que têm o mesmo perfil. E aí você acaba entrando num ciclo vicioso, porque se você não define bem, né, o seu perfil ali do que você quer, do que você gosta, você fica ali, né, passando as horas ali, ansioso, em busca daquilo, e acaba não conquistando nada, não alcançando nada. E isso vai refletir também no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida, né? Porque você está colocando algo em primeiro lugar que não é aquilo que deveria ser, né? Aquilo para o qual você foi criado, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essas coisas, porque mesmo, né, mesmo a gente seguindo a palavra, buscando a Deus, às vezes a gente cai, né, em determinadas armadilhas do inimigo, né? Então a gente, mesmo que despretensiosamente, por acaso a gente vai lá, acessa a rede social e acaba entrando, né, num hábito de olhar, e se a gente não vigiar e orar, o inimigo é muito astuto. Ele acaba realmente nos encaminhando para, né, para atividades que vão, né, nos distanciar do Senhor. Enfim. Mas, por que, né, que existe, né, toda essa questão, né, da jornada de trabalho? Por que é tão importante neste momento a jornada de trabalho, né? Essa preocupação com a diminuição da jornada de trabalho. A gente vê aqui, né, que, né, na história, né, o homem sempre dependeu do seu trabalho para viver, né? E na Bíblia mesmo mostra que, né, o trabalho deveria ser, né, nessa escala 6 por 1, naturalmente, né? E não necessariamente você trabalhar 6 dias na semana vai tomar todo o tempo do seu dia, né? A gente acaba tendo aí outras questões que relacionam isso, né? De distância, de localização, de trabalho, né? De trânsito. Por exemplo, a pessoa que tem uma jornada de 8 horas de trabalho no dia, né? E aí ela trabalha 2 horas de casa, então ela já perde 4 horas só de deslocamento, né? E, né? Fora as 8 horas, né? Que ela vai dormir, né? Às vezes nem consegue dormir 8 horas, dorme 6, né? 6 horas, 5 horas, né? Dependendo né, da rotina, às vezes estuda, trabalha, né? Tem um relacionamento. Então, tudo isso colabora, né? Para que aconteça esse burnout, né? Mas, enfim, a nossa relação com o trabalho e a preocupação, né, do governo com as relações trabalhistas, né, tá, né, se encaminhando muito para essa questão, né, de que a princípio, né, parece uma preocupação, né, com a saúde do trabalhador, com, né, com o bem-estar das pessoas, né, que inclusive, né, tem uma matéria aqui que diz, né, a mudança para trabalhadores, empresas têm até maio de 2025 para entregar importantes dados sobre os funcionários. O que essa matéria diz, né? Eles estão querendo mapear, né, a questão da segurança do trabalho, né? Então, quais atividades geram risco, né, dentro da sua função? O que gera um risco de saúde? Por quê? Porque a gente tem tido um aumento muito grande de pessoas com problemas, né, de depressão, de ansiedade. Então, isso acaba trazendo prejuízo, tanto para o governo, que tem que tratar dessas pessoas, quanto para os empresários, né, que acabam tendo pessoas afastadas do trabalho, né? Então, gera uma série de transtornos, né? Né, que envolvem a questão de produtividade, né, e lucro e tudo mais, né, que é a motivação aí, né, desse progresso que a gente tem, né, e
né, às vezes se a gente for relacionar assim, todos esses problemas da vida moderna, né, como a gente viu lá desde o Chaplin, né, vão acontecendo em torno do progresso, da evolução, né, do crescimento, do conhecimento, das tecnologias, né? Então tudo vai se encaminhando, né, para que o trabalhador, né, nós, seres humanos, tenhamos, né, essa condição, né, de sobrecarga, né? Por que será que o inimigo, né, tenta impor essa sobrecarga em cima de nós, né? Para que exatamente a gente se distancie daquele que nos criou, né? Então ele começa a pôr uma demanda muito grande de informação, de prazeres, né? Ah, você trabalha, então você merece o descanso. Ah, você merece férias, você merece um lazer, você merece isso, você merece aquilo, né? Porque você se dedica muito, tá cansado e tudo mais, você merece ter um momento de prazer. Lógico que tudo isso está previsto na lei do Senhor. Tanto que, assim como Deus estabeleceu 6 dias de trabalho e um de descanso, há também na lei de Deus 6 anos de trabalho e um de descanso, né? O ano sabático, né? Como muita gente hoje em dia fala, vem também, né, da lei do Senhor. Na palavra está descrito lá que eles deveriam trabalhar 6 anos, né, na terra, né, e até para descansar a terra, para uma questão de produtividade, no 7º ano, eles não trabalhariam a terra. E, né, há uma promessa ali também de que no 6º ano, o Senhor daria a provisão, né, a terra deles seria tão produtiva que eles produziriam o suficiente para 3 anos, para que eles pudessem descansar no 7º ano e ainda no outro ano ter a provisão para eles poderem plantarem até que viesse a próxima colheita. Né? Então Deus ele está no controle de todas as coisas realmente. Na palavra dele, as promessas dele já nos guardam, né, de tudo aquilo que a gente necessita. Né? Então, todo esse cuidado, né, que a gente vê das questões trabalhistas do governo, né, de que mapear, né, esses problemas de saúde, a questão da saúde mental, o trabalhador está cansado, está estressado, também vai, né, em questão, né, isso, né, aqui na matéria, se a gente for ver, né, fala aqui das mudanças, né, de mapear, né, quais são as questões de risco físico, risco químico, risco biológico, ergonômicos, psicológicos, né? Que é uma questão também que trata lá no filme do Diabo Veste Prada, da questão do assédio moral, né? Assédio psicológico, né? E aqui, né, no meio da matéria, já fala da questão da redução de trabalho na CLT. Jornada de trabalho para a CLT poderá ser reduzida em todo o país, sem mudança salarial. Então, né, a grande discussão aí dessa PEC 6x1 é de reduzir a carga de trabalho das pessoas. Mas por que reduzir a carga de trabalho das pessoas, né? Será que eles estão mesmo preocupados com a saúde das pessoas, né? Será que é esse o grande problema, né, que a gente está enfrentando? Porque a gente está aí, né, vivenciando já uma nova revolução aí, tecnológica, já não é nem industrial, vamos dizer assim, tecnológica, né? E a gente sabe que existe uma agenda aí, né, com uma série de questões relacionadas a trabalho, né, a como será, né, a relação, né, do governo mundial, né, da questão financeira, né, da digitalização das coisas, né, da uberização também do trabalho, né. Acabei esquecendo de pôr uma matéria sobre a questão da uberização, né, que também é uma questão, né, que trata aí da escala de trabalho, dessa relação, né, de como a gente se dedica para o trabalho hoje em dia, né. Na verdade, a gente não trabalha nem mais por questão de dias, mas, né, por questão de horas, né.
por demanda, né? Então, há determinados serviços que demandam certo tempo, enfim. Mas o que a gente vê, né? Aqui eu vou pôr uma outra matéria, é o avanço da inteligência artificial, né? Dos robôs, né? Dos androides, né? Então, aqui nessa matéria, a gente tem falando assim, pesquisa mostra que a inteligência artificial já está roubando empregos. E aí, o que a gente vai fazer, né? Com pessoas que estão desempregadas ou que, por conta da inteligência artificial, né, muitas atividades vão ter a sua carga horária mesmo reduzida, né? Como que a gente vai implantar aí, que muito se fala da renda, né, da renda universal aí, né, da bolsa, né, universal aí, né, de que, né, as pessoas, né, vão ter muito mais tempo ociosas, né, com o avanço aí, né, o próprio Elon Musk levantou isso, né, o que vai fazer, né, para que as pessoas não se sintam desocupadas, para que as pessoas não se sintam inúteis, né, para que elas, né, além de ter a sua renda, né, universal ali, o governo está subsidiando a vida dessas pessoas, né, como elas vão lidar com a falta de trabalho, né, não por conta de não ter, né, trabalho, mas por conta de se desenvolver aí uma tecnologia que vai, né, fazer a maioria dos trabalhos, né? Como lidar com esse desemprego? Como manter as pessoas, né, reféns do sistema, né, e satisfeitas, né, e felizes, né, porque muita gente hoje em dia se preocupa exatamente com isso, com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com o seu prazer, né, e a gente vê que essa agenda aí, né, a gente sabe muito bem para onde ela vai nos levar. Então, a gente vê aí o que está por trás de tudo isso, né? Por que eles querem reduzir a carga de trabalho? Né? Será que é mesmo? Né? A gente vê que é uma preparação, né, para algo maior que está por vir, né? Então a gente já vê aí que muitas atividades já estão sendo supridas aí pela inteligência artificial, pelo chat GPT, né? Questões de redação, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. A demanda de serviços considerados na pesquisa de Harvard, plataforma, trabalhadores de redação, desenvolvimento de softwares, aplicativos, sites, engenharia, né? Já tem aí, né, o seu trabalho sendo trocado aí pela inteligência artificial, apesar de ter uma série de problemas aí, né, relacionados aí à inteligência artificial, né, de como isso é alimentado e tudo mais, que mostra que ela sozinha não é suficiente, não atende à demanda de trabalho necessário, né? Mas a gente vê o que está por trás disso, né, dessa questão trabalhista, né, da questão, né, do governo único mundial, da agenda, né, 2030, de como vai se tornar essa relação, né, do nosso futuro, né, que está prevista realmente, né, na palavra, né, de que aquele que não tiver, né, dentro do sistema não vai conseguir nem comprar nem vender, né, nem ter, né, essa questão de relação, né, como que essa renda universal vai ser entregue, né? Então, tudo isso faz parte aí do plano, né? E da forma como eles manipulam, né, o povo, né? De achar que ele está cansado, que ele está sobrecarregado, que ele está trabalhando muito, que ele precisa de mais prazer, mais férias, mais tempo ocioso, né? Você tem que ser feliz, que o trabalho é um fardo, né? Que o trabalho é ruim. Ele é ruim quando você faz de maneira errada, né? Quando você tem a motivação errada, quando você preenche aquele seu vazio com aquilo que não te completa. Então, quando você está
buscando o primeiro reino, se preenchendo, né, da palavra do Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, né? E né, aquele que está em Cristo, né, tem a paz que excede todo entendimento, que dependente da circunstância, né, vai te trazer o fruto do Espírito, né? Que é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, né, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então a gente tem que estar atento realmente ao que realmente importa, né? Nos abrir mão, né, dos prazeres passageiros, daquilo que é passageiro, e buscar realmente aquilo que é eterno, aquilo, né, que nem a traça, nem o ladrão pode roubar, né? Então, onde a gente está edificando o nosso tesouro, né? Nas coisas passageiras daqui da Terra, né? Por que a gente trabalha tanto, né? Será que é na força do nosso trabalho que a gente vai conquistar o que realmente importa? Ou será que Deus vai nos desamparar, né? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa fé? Essa é a verdadeira relação que a gente tem que ter com o trabalho. Independente da nossa jornada, se vai ser 6 por 1, 1 por 6, né? Ou nada, né? Mas, né, que a gente realmente dedique, né, tudo que a gente faça para o Senhor, né? Aquele que trabalha para o reino, né, realmente não tem descanso, né? Porque quando a gente dedica a nossa vida para o Senhor, naquele 7º dia, a gente vai estar trabalhando para o reino, né? E de levar o evangelho. Essa é a nossa principal missão nesse momento, que estamos tão próximos do dia do Senhor. Então, né, focamos nisso, né? Mesmo no nosso trabalho, indo levar o evangelho. Então, estou lá trabalhando, dê o exemplo, dedique-se, faça o seu melhor, não para Deus, não para a empresa que você trabalha, não para o seu patrão, não para você mesmo, para conquistar os seus próprios sonhos, mas para realizar o propósito de Deus, a vontade de Deus, e Ele te recompensará, né? Porque o trabalhador é digno do seu salário, e Ele é justo, Ele recompensa aquele que se dedica, né? E Ele jamais vai desamparar aquele que realmente honra, glorifica e adora ao Senhor como assim deve ser, né? Então, essa foi a nossa viagem, chegamos ao fim de mais uma viagem, espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, deixe aí o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, sua opinião, sua reclamação, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né? Se de repente, né, eu falei alguma coisa aqui que não condiz também, deixem aí, né, nos comentários. Renato, você comeu bola aí em determinado assunto. Isso aqui acho que você está enganado, não concordo, discordo. Vamos debater aí, a gente está aí para isso, para que essa viagem aí cresça, né, e se torne mais rica, né? A gente conta com a participação de vocês. Não esqueça também, quem chegou até o final, de ouvir aí a musiquinha de encerramento, né, o que ela tem relacionado aí com o nosso tema, né? O que ela te remete, né? O que ela te lembra, né? Qual a relação aí que ela te lembra, né? Que você pode comentar a respeito dela, né? Se você conhece, se você não conhece, já, né? Então deixa aí o comentário. E mais importante de tudo, né? Melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.